Olá, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Cara, tá frio, velho. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante quando se trata de PHP, arrays ou vetores. Na verdade, eu vou gravar dois vídeos sobre vetores. No primeiro, eu vou tratar sobre questões básicas de como manipular o vetor e uma série de funções para tratar desses vetores e facilitar o nosso trabalho com vetores ou arrays no dia a dia. No segundo, eu vou dar um exemplo bem prático de pegar dados de um formulário, tratar esses dados e apresentar numa segunda página, e vai ser bem legal para você que precisa entender como manipular vetores na prática, observar esse vídeo. Eu deixei preparado aqui um ambiente de desenvolvimento, que eu tenho o meu editor de código desse lado, e desse lado o meu browser já rodando a página minha de teste. Para a gente não perder tempo, eu já vou mostrar para vocês que eu vou começar criando os nossos arrays aqui em cima, e em seguida eu vou fazer um print R lá no finzinho da página para que cada alteração que eu faça no array apareça para a gente na página. Então dê uma olhadinha nisso aqui. Eu estou criando um novo array. Sim, é assim que se cria arrays em PHP. E aqui no finalzinho eu vou usar uma funçãozinha própria do PHP para imprimir esse array de uma maneira simples. A função printr me permite imprimir os dados de um array e eu consigo visualizar os dados no meu browser. Observe que eu estou visualizando ele de uma maneira bem bonitinha, o array está vazio, mas o que está deixando ele todo formatadinho assim é uma extensão que eu instalei no Chrome muito legal, chamada de PHP View. É só entrar na Chrome Store e baixar o PHP View, que vai ficar mais bonitinho visualizar como seus arrays estão sendo impressos pelo printr e facilita entender um pouco mais sobre os arrays. Então, a partir desse array zerado, eu posso começar a inserir valor nele, e para inserir eu vou separando os valores com vírgula. Observe que ele já me mostrou que eu tenho 3 casos de array, ele é um array indexado, ele está começando com 0, 1 e 2, e cada valor é apresentado consequentemente. Eu posso também criar um array de caracteres ou de strings, e tudo vai continuar funcionando do mesmo jeito, porque o PHP não se importa muito com o tipo do dado e o array ele vai ficar bem tranquilo de trabalhar com isso. Nas outras linguagens a gente tem uma certa dificuldade de manipular estruturas de dados, a gente acaba usando uma série delas, listas, pilhas, filas, arrays, enfim. E no PHP a gente acaba apelando sempre mais para o array mesmo, porque é uma coisa muito simples de manipular. É claro que tem uma questão de performance, se for a sua necessidade você vai ter que estudar isso um pouco mais a fundo. Mas no vídeo de hoje eu só quero que você entenda que vetores, arrays em PHP são muito facilmente manipulados e como a gente consegue fazer isso. Como você pode observar, esse é um array que a gente chama de array indexado, porque cada casinha dele é definida por um índice automático do PHP. Nós temos uma segunda opção de array no PHP que é demais, chamada de array associado, em que ao invés de eu colocar um número em cada casinha, eu posso associá-lo a uma string. Para eu fazer isso, basta eu falar o nome de cada casinha. Para isso eu vou abrir o array para ficar mais fácil de entender. E aí eu dou o nome para minhas casinhas. E em seguida, com uma seta igual e maior, eu digo qual é o valor dessa casinha. Observe que agora, apresentando esse array, ele não mais põe um índice na minha chave e põe um nome. O detalhe é que essa chave continua sendo uma chave, ela não pode se repetir, portanto, se eu sobrescrever o valor do array, isso vai aparecer aqui para mim no meu browser. E agora, o meu valor 4 anteriormente foi sobrescrito pelo 6, porque, como eu disse, chaves não podem ser repetidas. E se você chegar aqui e fazer uma coisa maluca dessa, do tipo colocar só um valor, ele vai entender que você está criando agora um índice, não um array associado, e vai fazer uma mistureba apresentando o índice a partir do 0. Não aconselho ninguém fazer isso, fica bem estranho. Ou a gente acaba usando array associado ou array indexado. Motivos de o porquê usar indexado ou associado vai ficar para ideias aqui nos comentários e vocês podem dizer, perguntar e discutir e eu troco uma ideia com vocês sobre isso também. Eliminada essa primeira tarefa, vamos partir para a próxima, que é entender a ideia de como adicionar elementos no fim do array. Isso em PHP é muito simples, eu não preciso nem especificar a casinha do meu array, basta eu dizer o nome do array, identificá-lo com os nossos bracinhos, os nossos brackets aqui, ou os colchetes, e em seguida inserir um novo valor para ele. Desse modo, a PHP vai entender que está inserindo um valor no final do array. Observe que agora eu só tenho 1, e se eu repetir esse procedimento, eu passo a ter 4 e 6 com 6 no fim do array. Então, por padrão, toda vez que eu insiro um valor, ele coloca lá no fim do array. Isso me permite fazer coisas bem legais do tipo criar uma estrutura de repetição e em seguida falar para ele que eu quero inserir dezenas de valores ou talvez alguns valores e sem indicar em qual casinha. Ele vai sempre inserindo no fim
criando esse array de forma dinâmica, aumentando esse array de forma dinâmica. Vamos supor que eu quero inserir um número aleatório nesse array, basta eu dizer que dentro do array eu vou inserir um número aleatório, vamos colocar aqui de 1 a 10, e vão ser inseridos 10 valores dentro desse meu array. Bem fácil fazer essa primeira parte. Vamos mover para a nossa próxima opção, que é converter string em array. Na verdade, isso é um trabalho de string, não tanto de array, mas é uma função muito útil no PHP quando a gente precisa pegar letrinha por letrinha de uma string e tratar como se fosse um array. Eu vou criar aqui então uma string qualquer. Em seguida, para o meu array, eu coloco que ele vai receber o resultado de uma função que converte uma string em array, que no caso é a string split. Eu passo o nome da string, ele vai transformar em um array, e quando eu ficar visualizando esse array, pode ver que cada letrinha foi parar em um índice do array. Bem simples também de resolver essa questão. Para a gente resolver o próximo problema, que é adicionar um elemento no começo do array, eu vou inserir alguns valores para este array, e em seguida usar a função arrayUnshift. Pego o valor e adiciono no começo e não no fim do array. Então eu vou lá, arrayUnshift, e em seguida eu passo qual é o array que vai receber o valor e qual é o valor que ele vai receber. Ao atualizar a página, observe que o 45 aparece no começo e não no fim do array. O próximo problema, que é dividir um array em pedaços, é bem comum de se encontrar, porque às vezes a gente quer imprimir o array de partes em partes e a gente pode usar uma funçãozinha para isso. A ideia aqui é ter um array com uma série de números e imprimir ele de um tanto em tanto. O que essa funçãozinha vai fazer é criar arrays pequenos dentro de um array maior, e aí você pode percorrê-los de pouco em pouco, conforme a sua necessidade. Para exemplificar, eu vou criar aqui 9 números, e em seguida eu vou pedir para ele transformar esse array de 3 em 3. Só que essa transformação gera um outro array, então para isso eu vou ter que criar aqui um array auxiliar A1, que vai receber o resultado dessa transformação, que é dada pela função arrayChunk. Eu passo o nome do array que eu quero transformar, e em seguida de quantos em quantos pedaços eu quero quebrar esse array. Agora é só imprimir o meu A1. Observem que antes do arrayChunk eu tenho a impressão do meu array, e após o arrayChunk agora eu tenho que, no meu índice 0 eu tenho um novo array com 3 posições, no meu índice 1 eu tenho um novo array, e no meu índice 2 eu tenho um novo array. Eu posso imprimir isso de 3 em 3, já que eu quebrei em 3 pedacinhos aquele array e coloquei num outro array. Essa função é muito legal para percorrer arrays, imprimindo coisas importantes de uma maneira estilizada, com layout específico, numa página HTML, por exemplo. A próxima função também é muito importante porque nos permite fazer um filtro dos valores que estão dentro de um array. Eu vou mostrar 2 exemplinhos para vocês. No primeiro eu vou inserir uma série de valores verdadeiros ou falsos no nosso array. Ok? E agora eu quero filtrar do tipo que eu retorne apenas os valores verdadeiros, por exemplo, do array, os índices com os valores verdadeiros desse array. Tem uma funçãozinha bem fácil para se fazer isso. Vamos armazenar o resultado em A1 novamente e vamos dizer que esse array A agora vai sofrer um filtro. Array filter. Basta eu passar o nome do array aqui no caso e imprimir o nosso A1. Observe que só os índices 0, 2 e 3 possuem valor true, e esse filtro trouxe só os verdadeiros, os falsos ele jogou fora, nos permitindo pegar, por exemplo, as opções que estão marcadas como check em um formulário. A gente pode também fazer um filtro um pouco mais avançado num array. Eu vou preencher esse array com alguns dados para a gente ver isso. Eu fiz esse novo array agora e eu vou fazer um filtro para ele me trazer só, por exemplo, os valores pares. Para isso eu preciso, além de passar o nome do array, passar uma função que faz esse filtro para mim. Essa função pode ser feita internamente aqui mesmo no código ou separada e anexada aqui. Eu gosto de fazer internamente, então fica mais ou menos assim. Function, abre e fecha chave, e aqui dentro é que eu vou colocar quais são os padrões da minha função. Para cada valor que eu filtrar, eu quero dizer para ele algo do tipo assim, olha, retorna para mim quando o V for par, ou seja, quando eu pegar o V, dividir por 2 e o resto dessa divisão der 0. Observe que ao executar então essa pergunta, né, que ele é um teste, que ele faz um teste lógico, né, se a divisão de V por 2, o resto da divisão for igual a 0, eu quero retornar para 1, e agora 1 é carregado apenas com os valores pares da sequência. 2 linhas de código que resolvem
bastante coisa. Essa próxima também é uma das mais utilizadas junto com o Array Filter. Ela nos permite alterar dados de um array de acordo com o padrão. Então vamos supor que eu queira, por exemplo, para cada valor desse array que está aqui, somar um número ou fazer uma multiplicação. Eu posso criar um novo array e esse novo array já receber todas essas alterações e imprimir esse novo array. Para isso eu vou utilizar então, para dentro de A1, a função ArrayMap. Parecido com o Array Filter, eu tenho que passar para ele qual é o array que eu quero mapear, que eu quero transformar e passar qual é o tipo de transformação. Só que o Filter pede primeiro o nome do array e depois a função. Já o Map pede primeiro a função e depois o nome do array. Isso realmente é um pouco confuso em PHP, mas com o tempo a gente acaba se acostumando ou usando uma biblioteca de terceiro para não precisar se acostumar. Por isso eu vou passar então qual é a função de transformação. E, para não esquecer, já vou passar qual é o array que eu vou transformar. Dentro dessa função de transformação, eu preciso dizer qual é a transformação que vai ocorrer. Aqui no caso eu vou dizer assim, olha, para cada valor que essa função iterar, ou seja, para cada valor do array, esse V, galera, é arbitrário, você pode colocar qualquer coisa aqui, blá blá blá, eu aconselho V, ou valor, ou vel, coisa do tipo assim. E ele está dizendo assim, olha, eu vou entrar nesse array, vou pegar o primeiro valor, depois vou pegar o segundo, depois vou pegar o terceiro. Parecido com o for each e a mesma coisa que aconteceu no Array Filter. Então eu vou falar assim, olha, para cada valor, retorna para mim então esse valor mais 1. E desse modo ele não vai filtrar, mas vai criar um novo array com 1 somado em todos os seus valores dentro de A1. E agora eu já posso imprimir esse resultado. Observe que 1, 4, 3, 6 virou 2, 5, 4, 7. Muito usada também essa função, dá para fazer uma série de transformações com array com ela. Uma outra função bem comum para trabalhar com array é pegar um array de números ou de textos quaisquer e fazer um sorteio, trazer um qualquer de dentro dele. A gente pode fazer um for each, fazer um rand para tudo isso ou usar uma funçãozinha pronta. Existe uma funçãozinha que nos permite sortear um elemento do array. Eu pego um array qualquer e ela automaticamente busca uma casinha desse array e traz para mim aleatório, ao invés de eu ter que fazer um for each, percorrer isso e tudo mais. O problema é que essa função traz o número da casa sorteada e não o valor. E aí eu tenho que ir lá no array, encontrar o número da casa e imprimir o valor caso eu queira. Para isso eu vou criar então aqui uma variável qualquer e vou usar a opção ArrayRange. E aqui dentro eu passo o meu array que eu quero sortear. Observe que quando eu for imprimir o meu var, ele não vai imprimir os valores do array, e sim qual é a casinha que ele sorteou. 0, 5, 1, 4, 6, que no caso é casinhas de 0 a 6. Se eu quiser imprimir, eu devo dizer então que no meu array A, na posição var, é o que eu estou sorteando, e agora sim eu tenho a impressão dos valores que ele está sorteando para mim. Para a gente conferir, vamos colocar algumas letrinhas aqui para ver se dá tudo certo. Salvo e atualiza isso. Agora eu tenho o sorteio de A, B e C. Ela é bem prática, apesar desse incômodo de ter que primeiro encontrar qual é o índice para imprimir o valor depois. Uma próxima função que pode ajudar bastante a gente é a função que soma os valores de um array. Ao invés de eu também ter que fazer uma iteração, for each, para percorrer tudo isso, eu apenas uso a função e mostro o resultado. Eu vou guardar aqui dentro de var, então, o resultado da função ArraySum. Bem simplesinho, eu passo o valor do array e depois eu imprimo o meu var aqui embaixo. Observe que a soma disso tudo, 1, 2, 3, 4, 5, é 15. A última da nossa lista de hoje é uma funçãozinha que nos permite remover elementos duplicados de um array. Isso é bem comum também, a gente tem um array com uma série de elementos e a gente só quer trazer aqueles índices únicos, os elementos únicos. Então eu já criei aqui um arrayzinho com alguns valores duplicados, 5, 3 e 1 estão duplicados. E para o nosso próximo array, que vai receber o resultado dessa função, que se chama ArrayUnique, eu passo o meu array e imprimindo depois esse novo array, eu consigo resgatar, ao invés de todos os valores de um array, apenas aqueles que são únicos, não estão mais duplicados. Eu tentei fazer esse vídeo de uma maneira rápida, mas intuitiva, mostrando para vocês alguns exemplos práticos do uso dessas funções. Cabe a vocês pausarem o vídeo quando for necessário, fazerem novos testes com esses arrays e se divertirem bastante, porque array é uma das coisas mais utilizadas em PHP. Tudo que a gente vai fazer praticamente em PHP, a gente acaba se deparando com arrays. Não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal e esperar o próximo vídeo de arrays que vai sair logo logo. E bom inverno de 2 dias do Brasil para vocês.